um complemento dos outros, mas ele agrega aos outros a noção de presteza no tempo e de qualificação técnica. A administração, além de ser necessariamente legal, moral, impessoal e pública, tem que ser eficiente, no sentido de presteza no seu funcionamento, ou seja, uma administração a tempo e a hora, e técnica, profissionalizada, qualificada tecnicamente, para que a cidadania receba dos administradores, né, um tratamento tão prestimoso quanto qualificado tecnicamente. São esses princípios eminentemente republicanos que nos permitem ainda fazer uma nova dicotomia no âmbito do 37. Há um princípio implícito no 37, que seria um princípio continente. É o princípio da juridicidade. Porque o artigo 37 deixa claro, ao começar com a legalidade, mas não terminar com a legalidade, legalidade é ponto de partida, mas não é ponto de chegada, que o direito é maior do que a lei. É preciso aplicar a lei por um modo pessoal, um modo moral, um modo ético, portanto, um modo igualitário, um modo eficiente, um modo público. E é preciso dar nome a esse tipo de administração que, mais do que legal, é eficiente, é moral, é igualitária, é isonômica, é uma administração impessoal. Que nome dá a esse tipo de administração que é infralegal e ao mesmo tempo é supralegal? Seria mais ou menos o princípio da juridicidade ou da legitimidade da atividade administrativa, da atuação administrativa. A juridicidade como continente. O jurídico é maior do que o legal. Agora, quais são os conteúdos desse continente, desse princípio da juridicidade? Exatamente a legalidade, a impessoalidade. Aplica-se o direito não só quando se aplica a lei, mas quando se aplica a lei por um modo ético, por um modo público, por um modo eficiente, por um modo isonômico. Então, a isonomia é a expressão do direito, a ética é a expressão do direito, a eficiência é a expressão do direito, e não só a legalidade. É mais uma prova, não é, de que o direito é maior do que a lei. Agora, esses princípios são deveres da administração. E a esses deveres correspondem direitos da cidadania. O cidadão tem o direito a uma administração legal, ética, impessoal, pública, eficiente e isonômica. O como se administra é mais importante do que quem administra. Aliás, essa observação aguda é de Norberto Bobbio. Quem governa é menos importante do que como se governa. Quem governa pode ser de qualquer cor da pele, de qualquer origem geográfica, de qualquer religião, de qualquer partido, de qualquer etnia, de qualquer ideologia. Não importa. No fundo, não importa. O que importa é como se administra, como se governa. E com isso eu termino essa primeira fase da exposição. Já vou concluir com a segunda parte, que é curtinha, pelo menos espero. Nós da área jurídica falamos pelos cotovelos, isso é verdade, não é? Todos nós nos esquecemos do público e de que o público tem paciência ou tem outros compromissos e de que paciência tem limite. Mas com o artigo 37, a Constituição pôs um ponto de arremate em si mesmo que a qualifica como a melhor de todas as nossas constituições, e talvez, professor Paulo Bonavides, como a melhor Constituição do mundo seja a Constituição brasileira. Porque no artigo 37, o que se tem é a melhor administração possível. É impossível conceber um modelo de administração que supere a principiologia conjunta da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, igualdade e publicidade. É praticamente impossível se conceber um modelo mais aperfeiçoado.
nós dispomos, em tese, da melhor administração possível. Mas dispomos também, em tese, do melhor governo possível. Porque o governo ideal é o governo das leis, claro. Não é o governo da vontade unipessoal, do soberano, dos administradores, do presidente da República, não é isso. E a lei no Brasil é produzida pelo modo ideal. É uma lei que nasce legítima, porque nasce de um parlamento eleito pelo povo, fundado um parlamento, portanto, a investidura dos cargos parlamentares é fundada no princípio da soberania popular, não há nada melhor do que isso, nada mais democrático, o governo do povo. A lei é produzida por um modo democrático, a lei, quem elabora a lei é um corpo de representantes do povo, a lei nasce legitimada ao máximo, é a legitimidade da lei no princípio, na origem das coisas. A lei tem, pelo artigo 3º da Constituição, uma vertente necessariamente popular, societária, porque o artigo 3º diz que são objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, ou seja, a democracia de 3 vértices, que é a democracia ideal, né? Livre, democracia liberal; justa, democracia social; solidária, democracia fraternal. Número 2, garantir o desenvolvimento nacional, e é um desenvolvimento autossustentado, que só é desenvolvimento se respeitar a ecologia como meio ambiente equilibrado, dever do Estado e direito de todos. Reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem. Isso, já estou sendo advertido. Mas eu mesmo pedi que me avisassem do tempo. Promover o bem de todos, número 4 do artigo 3º, sem preconceito de raça, de cor, de origem, de sexo, etc. Logo, a lei brasileira nasce por um modo formal democrático formal, e pela Constituição é obrigada a ter uma vertente societária. Então, é a legitimidade da lei quanto ao modo de produção, na sua origem, e quanto à sua finalidade. Faltava trazer para a lei um modo de execução também legítimo. A lei nasce legitimada porque é produzida pelos representantes do povo. Ganha uma densidade legitimadora pela sua obrigatória finalidade social, artigo 3º da Constituição. E pelo artigo 37, a lei tem que ser aplicada por um modo também legítimo, porque é eficiente, público, né, isonômico, impessoal e moral. Então, a lei no Brasil, ela desfruta de uma tríplice legitimidade. Legitimidade na origem, legitimidade no fim e, pelo artigo 37, legitimidade no meio, quanto ao modo, ao meio de sua execução. Senhores, eu quero dizer com isso que nós vivemos no melhor dos mundos no plano jurídico. É impossível, olha, do melhor governo para a melhor administração pública. Esse é o itinerário da nossa Constituição. Legitimidade quanto à origem, meio e fim. A Constituição faz a sua parte, fez a sua parte, só merece nossa reverência, nossa gratidão, nosso culto a essa Constituição. Agora, onde é que está o gargalo? Por que não vivemos no melhor dos mundos, no plano dos fatos? Bem, há 1000 explicações. Primeiro, quando uma Constituição só é do povo quando está sendo elaborada. Uma vez publicada, ela é assambarcada, apropriada pela comunidade dos advogados, dos promotores, dos juízes. Uma vez eu li um poema de Manuel de Barros, o genial orumbaense, brasileiro, lógico. Ele disse o seguinte: em Van Gogh, um girassol se apropriou de Deus.
No Brasil, a Constituição é produzida e nós da área jurídica nos apropriamos da Constituição. Não é mais do povo. Só nós queremos interpretar a Constituição corretamente. Somente muito recentemente é que essa prática de audiência pública, não é, de amicicúria, né, os amicicúria, os portais de transparência dos sites oficiais, isso é coisa recente. É preciso ouvir a sociedade, na linha do Peter Haberle, não é, professor Paulo Bonavides? Deveremos inaugurar uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Nós da área jurídica somos conservadores. E quando nos deparamos com a Constituição novinha em folha, no plano das ideias, dos valores, estalando de nova, virginalmente nova, revolucionária, nós reagimos, às vezes inconscientemente. Queremos salvar os nossos votos, as nossas decisões mais antigas, os nossos livros já escritos, as nossas aulas dadas aos alunos. Há uma reação às novidades constitucionais que decorre. E também, professor Paulo, um fato. Nós somos conservadores da área jurídica. O mundo jurídico é um mundo conservantista. Os advogados, os juízes, os promotores adoram, amam, idolatram segurança. E às vezes se esquece que a maior das seguranças é ser fiel a essa Constituição. E a maior da traição ao texto constitucional é fazer dele, evolucionário por excelência, um documento conservador, a golpes de interpretação obscurantista, reacionária, sectária, para não dizer fundamentalista. É um paradoxo. Uma Constituição eminentemente evolucionária, para não dizer revolucionária, interpretada e cotidianamente praticada por um modo conservador, para não dizer reacionário. Eu não tenho saída para isso, longe de mim essa pretensão. Agora entendo que estamos no bom caminho. No Brasil, sob liderança de baluartes, de iluminados, como Celso Antônio Bandeira de Mello, o professor Paulo Bonavides, o professor José Afonso da Silva, o professor Dalmo Dallari, Fábio Comparato e outros, né, seres humanos aperfeiçoados, evoluídos no plano espiritual e superdotados no plano intelectual, mas sobretudo, mais do que sensíveis, sensitivos, sob essa liderança, surge no Brasil uma nova escola de humanistas que interpretam o direito por um prisma humanismo, mas um prisma cientificamente humanista, porque diante dessa Constituição, qualquer ciência anti-humanista não é ciência. Não há oposição entre ciência do direito constitucional e humanismo. Compõem a ciência, a cientificidade e o humanismo, à luz dessa Constituição, onde compõe uma unidade. É como o dançarino e a dança. Quando o dançarino é bom, ou a dançarina, ele, ela, se envolve tanto com a dança, penetra tão profundamente na carne do real, estético, expresso nos movimentos da dança, que chega a um ponto que já não se sabe quem é o dançarino e quem é a dança. Os dois são uma coisa só. É como a linha do horizonte, não se sabe onde começa a terra, onde começa o céu, onde termina a terra, não se sabe, porque eles compõem uma unidade. É como o zigoto, que é o embrião dos primeiros 5 dias. O que se tinha era um espermatozoide de um lado, de outro lado o óvulo, mas os dois se interpenetraram, se relacionaram por uma empatia tão grande, um modo tão visceralmente orgânico, e
passaram a compor uma unidade. É como disse Sartre do amor. A matemática do amor, disse ele, a aritmética do amor é diferente. Nela, 1 mais 1 é igual a 1. E é verdade. Então, ciência do direito e humanismo não se constituem num antagonismo, não são dois polos. Necessariamente compõem uma só coisa, uma unidade, até porque não se pode interpretar o direito sem uso do pensamento. E o pensamento é uma categoria constitucional. Várias vezes a Constituição